Eu sou o Matheus, professor de matemática. Tá. Qual turma aqui da escola você acha mais tranquila? O primeiro 2. Por quê? Bom, minhas aulas no primeiro 2 geralmente são no segundo e no quinto horário. Então, só daí eles são mais tranquilos. Já acordaram bem, já lancharam. Não é antes exatamente do recreio, nem depois do recreio. Minha aula nunca é depois da educação física lá. Então, eu pego os alunos mais tranquilos. Outra questão é que lá eles têm um interesse maior pela disciplina. Certo. Por que você quis ser professor? Bom, eu primeiro fiz administração de empresas. E no curso de administração de empresas, eu me vi dando aula para os meus colegas de sala. Aí eu decidi largar aquilo ali, que eu já não gostava, para virar professor de matemática. Certo. Como foi a sua primeira aula da vida? Terrível. Eu cheguei na sala, falei a minha formação, falei o meu nome e um aluno teve um ataque epiléptico. Os primeiros 5 minutos de aula, sério, foi terrível. Totalmente traumatizante. E eu fiquei ali travado, porque era um 6º ano. Eu não sabia se o menino estava brincando, se era verdade. Aí eu fiquei ali travado e as próprias crianças ali acudiram a ele e levaram embora. Graças a Deus. Amém. O que você mudaria na nossa sala? O que eu mudaria nas pessoas, o que eu mudaria na escola, o que eu mudaria no sistema, em que sentido? Não, na nossa sala, nas pessoas. Uma sala em si, não. Mudar pessoas é uma coisa muito complicada, que envolve cultura. Eu acho que existe uma cultura de não estudar hoje em dia. De que vai dar tudo certo, que se eu não estudar, não fizer as tarefas, eu vou passar. E o pior é que eu acho que isso é verdade. Entendeu? Eu acho que isso é verdade. Então, eu mudaria a cultura que essas pessoas têm em não estudar, e não ter um hábito de estudo. É isso que eu mudaria. Você dá aula em quais turnos e qual você acha mais tranquilo de dar aula? Eu já trabalhei em todos os turnos, mas esse ano eu estou manhã e tarde. Eu acho o turno da tarde hoje mais tranquilo. Pela primeira vez na vida, eu estou achando a tarde mais tranquila. A tarde, por ser pessoas mais novas, o que você acha? Bom, o aluno do meu da tarde, ele é um aluno do 8º ano e ele é bem mais novo que você, que é ali na casa dos 13 anos. Eu acho que assim, primeiro temos que ter um cuidado diferente. A aula que eu dou para você é diferente da aula que eu dou para eles no sentido de linguajar, postura, não que eu não deva ter com você, mas que com eles tem que ser um pouco diferente. A escola à tarde, ela está muito organizada. E de manhã, a gente ainda está apagando incêndios que não vão acontecer nos outros períodos, porque já foram resolvidos de manhã. Por exemplo, primeiro horário, a sala tem uma goteira, entendeu? Tem uma sujeira estranha na sala, um corpo estranho ali. Entende o que eu estou falando? E aí, esse problema a vice-diretora da manhã já resolveu, à tarde não tem. Por isso que esse ano eu estou achando, pela primeira vez na vida, a tarde mais tranquila. Certo, você corrigir nas provas do vestibular, foi o maior absurdo você já viu e corrigiu? O maior absurdo que eu já vi não foi no vestibular. O maior absurdo que eu já vi foi uma prova minha, que eu perguntei, escreva aqui o que você aprendeu no ano. Seja da minha disciplina ou de outra disciplina, disserte sobre. Aí o menino escreveu 3 linhas sobre matemática e depois ele escreveu: posso pressentir o perigo e o caos. E assim por diante. Ele escreveu ali a música do Dragon Ball todinha na prova, para dar volume na questão. Tá. Você pensa em fazer outra coisa? Você é apenas professor? E quando você aposentar, você pensa em continuar sendo professor? Não. Eu escolhi essa profissão porque eu amo ela. Eu não me vejo fazendo outra coisa além de lecionar. Me vejo às vezes lecionando em outros lugares, com muita frequência. Penso em sair
do estado de Minas Gerais por questões principalmente salariais e de condições de trabalho, que aqui estão muito aquém, na minha opinião, do que devia ser. Então eu me vejo trabalhando como professor em outros lugares. Sobre a aposentadoria, cara, eu trabalho para ter dinheiro. O dia que eu precisar ter, que eu conseguir ter dinheiro sem trabalhar, nossa, eu não faço mais nada. Eu vou deitar e dormir, se Deus quiser. E vai dar tudo Vai dar tudo certo. Bom dia, professor. Qual o seu nome? Bom dia, meu nome é Geraldo, sou professor de História. Certo. Das suas turmas, qual que você acha mais fácil de lidar assim, que você prefere dar aula? Olha, eu não tenho nenhuma turma em especial, apesar de que agora, como eu estou começando em mais 2 primeiros novos, para mim é sempre um desafio entrar em uma turma que não me conhece ainda, não sabe o jeito que eu trabalho. Então, eu estou tendo um pouquinho mais de desafio, né, vamos dizer assim, em lidar com essas turmas que são novatas para mim, que eu também sou um professor novato para eles, né? Agora, em todos os segundos anos, eu tenho muita tranquilidade em trabalhar nos 5 que eu trabalho, porque todos foram meus alunos no ano passado, alguns, inclusive, foram meus alunos no 9º ano também. Lá no primeiro você acha que é fácil lidar com a sala e dar aula lá, trabalhar da forma que você trabalha? Então, o primeiro tem alguns desafios, vamos dizer assim, né, que dificultam o nosso trabalho por se tratar de uma turma muito cheia. Então, até o nosso espaço lá é muito disputado. Normalmente, quando uma turma é cheia, o barulho é maior, né? Então, se a gente tivesse uma turma com até 30 alunos, seria o ideal, né? Estourando assim. Mas o fato de ser uma turma muito cheia é muito difícil, às vezes, você conseguir silêncio, concentração de todos, né? Por que você decidiu ser professor? A minha trajetória como professor, ela é muito antiga e também é uma herança familiar, vamos dizer assim. Tanto do lado do meu pai quanto da minha mãe, nós viemos de uma família de professores de várias áreas, né? Professores de vários níveis também, mas eu já descobri minha vocação muito cedo, já quando eu ainda estudava no fundamental, eu já dava aula para os meus amigos, meus colegas de revisão das provas, e aí na faculdade eu já me direcionei para o ensino mesmo, apesar de gostar de pesquisar também, e comecei minha trajetória lá nos anos 90, e assim fui fazendo concurso, fiz o concurso para o estado, depois o município, e para mim a sala de aula é um espaço de criatividade, de transformação. Eu gosto muito de trabalhar em sala de aula e o desafio, né, de sempre trazer alguma coisa nova, de trazer para os alunos a possibilidade de um aprendizado sobre algo diferente, algo prático e ao mesmo tempo encantar eles, né, com algo novo, com alguma novidade. Como foi dar a sua primeira aula da vida? Foi, assim, muita ansiedade, né, porque primeiramente que não foi a minha matéria, eu trabalhei com língua portuguesa durante 4 anos. E aí era o começo de tudo, né? Então, tudo era novidade, a gente tinha uma sala que era improvisada numa biblioteca, eu tinha uma turma que não me conhecia, eu não sabia ainda como lidar com indisciplina, por exemplo, né? E indiferença, que é o mais complicado. Mas naquela época a gente não tinha tantos desafios, né? Por exemplo, naquela época a gente não tinha celular para distrair os alunos, né? Apesar de que eles estavam num ambiente diferente, que era uma biblioteca. E, apesar de tudo, né, a gente tinha um apoio, né, grande também por parte dos colegas, e eu só tinha essa turma na escola, que eu comecei com uma turma só. Então, os grandes desafios eram esses, né? A gente tinha pouca tecnologia, então a gente dava muita aula expositiva, mas eu sempre gostei de trazer filmes, né? Às vezes gravados ainda em VHS, né? Para eles assistirem. E gostava muito de fazer pequenos teatros também. Na época até escrevi umas peças para os meus alunos que eram da 8ª, né? Que hoje a gente chama de 9º ano, mas antigamente chamava de 8ª série. Quando você aposentar nessa área, você ainda pensa em ser professor ou não? Então, primeiramente que existe um desnível, né, dos meus cargos. Enquanto aqui no estado eu tenho mais de 30 anos, então daqui a alguns anos eu vou me aposentar, na prefeitura eu ainda só tenho 15, né? Então eu não vou me aposentar por completo, né, do ensino, né, daqui a alguns anos. Eu vou continuar dando aula na prefeitura, mas pretendo me dedicar só a esse cargo quando me aposentar. Nada de procurar dobra, né, de ter um encargo maior, até porque eu vou poder fazer melhor os projetos, desenvolver melhor as aulas, tendo um cargo só, que era o ideal que todo professor, né, deveria ter, para ele poder se dedicar, não desgastar tanto, né, e ter um salário digno, né, que nós dependemos do salário. Certinho, professor, só isso. Bom dia, qual o seu nome?
Bom dia, eu me chamo Sayonara e sou professora de geografia. Certo. Qual das turmas aqui que você dá aula que você acha mais tranquila? Olha, eu trabalho com nonos e primeiros anos e tenho um segundo ano. Todos os anos eu dou preferência para os primeiros colegiais, porque da disciplina de geografia eu gosto da geografia física, então eu prefiro trabalhar com os primeiros anos. Mas eu não tenho uma turma específica que seja calma. Esse ano a gente está com excelentes primeiros anos. Lógico, tem os primeiros que moram dentro do meu coração, mas para não causar confusão, eu não vou citar. Certo. Por que que você quis ser professora? Eu vim de uma família que a maioria são professores, professoras e policiais militares. Mas aí, quando eu faço a minha transição de gênero, quando eu me identifico enquanto uma pessoa trans, eu tinha muito medo de como o mercado de trabalho ia me acolher por causa do preconceito e da discriminação. E na minha época, quando eu estudava, na idade de vocês, é, a gente tinha uma presença maior de professoras mulheres, a gente quase não tinha professores homens. Então eu escolhi essa profissão, o magistério, a licenciatura, por na época se identificar mais com esse universo feminino e também pelo medo do mercado de trabalho não me acolher e eu sofrer alguns processos de preconceito e discriminação. E como foi dar aula assim no começo, sendo uma professora trans? Então, eu formei em 99, final de 99. Aí eu lembro que eu fui fazer estágio numa escola, o professor precisou de viajar e se afastar durante 6 meses. Aí a escola gostava do meu trabalho, essa escola, e eles fizeram o convite para mim assumir as salas dele. Só que assim, as turmas já estavam acostumadas comigo porque eu já tinha feito estágio lá. Então, essa primeira parte foi muito tranquila. Aí, quando eu mudo de escola, aí no outro ano eu fui para uma outra escola, participei do processo de contratação, tudo que eu não era efetivo ainda. Aí eu fui dar aula numa escola do Jardim das Palmeiras. Aí eu fiquei com muito medo, né? De chegar, qual vai ser a reação dos alunos em ter uma professora assim? Porque não existia, né? Na minha época eram poucas professoras trans. Mas no começo foi muito difícil. Não, eu enfrentei muito processo de discriminação no início. Bom dia, professora. Bom Qual o seu dia, nome? meu nome é Abadia, Você dá aula de quê pra gente? de língua portuguesa e redação. Tá bom. A primeira pergunta é: qual a sua turma preferida? Ixi, essa é uma pergunta complicada, né? Porque eu tenho várias turmas. Sim, acho que para cada professor não existe uma turma preferida. Para todo professor não existe uma turma preferida. Existe aquela turma que a gente tem mais afinidade, né? E eu posso falar que é a turma, o primeiro um mesmo. Apesar de ser mais agitado e tal, mas assim, é mais produtivo, né? E assim, eu tenho uma relação boa com os meninos, apesar de às vezes ter que me estressar lá, mas eu tenho uma relação boa. Tá. Por que que você quis ser professora? Assim, aí vem vários fatores, né? Mas o principal, eu tive uma professora de literatura que ela chama Ivalda, ela ainda é viva. E no primeiro e segundo ano do ensino médio eu estudava no José Inácio. E ela me dava aula de português e literatura. E ela foi me cativando com as aulas dela, principalmente literatura, que eu lembro direitinho do jeito que ela sentava na mesa, assim, e ia contando aquelas histórias de Camões, de Castro Alves, de Jorge Amado, e aquilo eu fui me interessando pelo conteúdo, até que eu prestei o vestibular, na época só existia vestibular, não existia Enem, consegui passar e concluir. Que bom. Da nossa sala, quem você não deixaria seu filho namorar? Ai, gente, essa pergunta. Eu não posso falar isso, até porque eu não, né? Hoje em dia a gente não. Hoje em dia não, né? Os pais não têm esse poder de falar não namora, né? Aí essa aí eu não consigo responder. Tá. Como foi dar sua primeira aula da vida? Nossa, não gosto nem de lembrar. Foi em 1998. 98, 97, 98.
para o quinto ano. Naquela época não existia ainda, não tinham feito essa reforma do ensino fundamental, então não existia o nono ano, só existia até o oitavo. Então o quinto ano, o sexto ano hoje era o quinto. E eu fui trabalhar à tarde lá na Escola Estadual do Bairro Industrial. Meu Deus do céu, eu saí de lá rouca. As meninas, e eram assim, várias salas, né? Porque era um cargo completo. Então, assim, foi muito complicado, mas depois eu fui pegando o jeito com eles. Não, então tá bom, é só isso mesmo, professora. Obrigada. Nada.